Boa tarde a todos, todas e todos aqui presentes e aos que nos acompanham pelo YouTube. Quero dar boas-vindas. Sou Cristina Vicentim, docente do Instituto de Psicologia da USP, que coorganiza esse evento. É com enorme alegria que a USP e a Unifesp cediam em São Paulo o lançamento em português do Guia Prático Como Regular a Cannabis, após seu lançamento em Brasília, lançamento estrondoso, nessa última terça-feira. O guia, em sua terceira edição, atualizada e expandida, traz elementos para o debate quanto à regulação dos mercados legais para o uso não terapêutico de cannabis, a partir de uma pergunta: o que podemos aprender com esforços de legalização empreendidos até o momento? O guia traz orientações sobre os principais desafios práticos para o desenvolvimento e implementação de uma abordagem regulatória, tendo eficaz, mas que tem principalmente como horizonte ético-político a produção de um mundo onde a política de drogas promova a saúde, proteja os vulneráveis e coloque a segurança em primeiro lugar. Temos a alegria de receber para a apresentação do trabalho Steve Halls, a quem agradecemos muito pela presença, pesquisador sênior da Transform Drug Policy Foundation, sediada no Reino Unido, que produziu o guia ao lado de outros tantos parceiros e tendo como base um extenso trabalho de pesquisa e de acompanhamento das experiências em curso no mundo, inclusive na forma de consultoria, como a realizada pelo governo do Uruguai. Recebemos também os colegas da Justa, que propuseram e muito trabalharam para a produção da versão portuguesa do guia, aqui representado, né, na fala de hoje, nessa mesa de abertura, por Cristiano Marona, que coordenou a versão brasileira do guia e é o atual diretor da plataforma Justa. O Justa é uma instituição de pesquisa, ou a Justa, né? É uma instituição de pesquisa e incidência que atua no campo da economia política da justiça e trabalha pela criação de ferramentas jurídicas e políticas que possam apoiar a reforma das políticas de drogas a partir de um novo paradigma que não o da guerra. Nessa perspectiva, o Justa publicou em 2022, 23, que foi o lançamento, né, o trabalho de fôlego do Cristiano Marona, A Lei de Drogas, interpretada na perspectiva da liberdade, um guia jurídico que propõe uma abordagem interdisciplinar da legislação nacional baseada em evidências científicas e que assegure saúde, direitos humanos e redução de danos para os usuários. Temos também a alegria de receber aqui hoje Vladimir Saboia, que é o atual presidente da Comissão de Direito do Setor da Cannabis Medicinal da OAB Rio de Janeiro e secretário-geral da Comissão Nacional da Cannabis Medicinal da OAB. A organização desse evento se fez pela composição e por uma política de amizade de vários grupos de pesquisa da USP e da Unifesp, que entendem ser necessário qualificar o debate e construir uma política de drogas no Brasil orientada por uma perspectiva de direitos humanos, que possa repensar o proibicionismo e enfrentar os efeitos da guerra às drogas, que tem sido uma guerra contra as pessoas que usam drogas, em especial os adolescentes pretos, periféricos, as pessoas em situação de rua, resultando no encarceramento, genocídio e em outras expressões violentas, né, da ação do Estado. Compõe essa organização USP e Unifesp, o grupo de pesquisa Direitos Humanos, Democracia e Memória, aqui do Instituto de Estudos Avançados da USP, do qual eu participo, o grupo interdisciplinar de pesquisa em políticas públicas de saúde mental, também do IEA, o grupo Corpus, da Faculdade de Saúde Pública e da Educação Física, aproveito para saudar Yara, que está aí com o grupo de pesquisa, bem-vindas, o Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política do Instituto de Psicologia da USP e o grupo de estudos, pesquisa e extensão diverso, saúde mental, redução de danos e direitos humanos da Unifesp Baixada Santista, que deve chegar aqui num micro-ônibus vindo de Santos, com todo o seu grupo daqui a alguns minutos, e a professora Luciana, então, assim que chegar, deve fazer a fala de saudação em nome
dos grupos de pesquisa. Professora Luciana Toni de Lima e Silva Surjus, da terapia ocupacional da Unifesp, líder do Grupo Diverso, vice-coordenadora do Observatório de Uso de Medicamentos e Outras Drogas, e ela mesma é uma pesquisadora da regularização da cannabis. Então, ela foi a pessoa, né, da nossa aliança aí que vai fazer essas boas-vindas logo mais, aportando aqui em São Paulo. Quero registrar aqui também, então, a presença da equipe Justa, né? Luciana Zafalon, que é cofundadora, idealizadora, e que trabalhou também na produção do guia, Alice, que está aqui fotografando, Larissa, que está na documentação. Quero agradecer, finalmente, a equipe do Instituto de Estudos Avançados, que construiu todas as condições para a realização do evento, o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da USP e o Instituto Dialética, que faz a tradução simultânea. Nós estamos assim organizados, né? Cristiano, Vladimir e professora Luciana farão uma breve fala de saudação e abertura, e Steve Halls terá 40 minutos para apresentação. Logo em seguida, se houver tempo, a gente terá chance de também fazer um diálogo com as pessoas aqui presentes. Nós temos, para os colegas que estão no YouTube, as perguntas poderão ser enviadas para iearesponde@usp.br. Acho que temos o compromisso, mesmo que não sendo possível responder hoje, de acolher essas perguntas né, os grupos de pesquisa e o Justa responder posteriormente. Então, quero agradecer todos e todas e todos pela organização. Passo a palavra para o Cristiano Marona para a sua saudação. Muito boa tarde a todos, todas e todos. É um grande prazer, uma honra estar aqui no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo para esse evento de lançamento do Como Regular a Cannabis, um guia prático em português, uma produção da organização britânica Transform Drug Policy Foundation, que foi escrita pelo Steve Rolls, né, que é um dos autores dessa obra, e que agora foi traduzida para o português pelo Justa, pela plataforma Justa, com o objetivo de impulsionar e qualificar o debate a respeito da regulação da maconha no Brasil. Então, queria agradecer muito a professora Cristina Vicentim, que tornou viável a realização desse evento aqui, agradecer ao IEA da USP, a todas as pessoas que estiveram envolvidas nessa realização, a equipe do Justa, na pessoa da Luciana Zafalon. Queria cumprimentar o meu amigo e colega de comissão do Direito da Cannabis Medicinal da OAB do Rio de Janeiro, Dr. Vladimir Saboia, a OAB do Rio de Janeiro que, na vanguarda das ordens dos advogados do Brasil, criou uma comissão para estudar o direito da cannabis medicinal, e agora também é uma comissão da cannabis medicinal no âmbito do Conselho Federal da OAB. Eu tenho o privilégio e o prazer também de estar ao lado do Vladimir nessa outra comissão. Muito bem, a professora Luciana Surjus, que está chegando, já chegou, se quiser sentar aqui ao nosso lado, por favor, da Unifesp, que também tornou possível a realização desse evento. E realizar essa discussão na USP, né, que é a principal universidade brasileira, é bastante emblemático. Na terça-feira nós estivemos em Brasília, no Congresso Nacional, num evento de lançamento do guia também, uma iniciativa da Plataforma Justa, com o mandato da deputada federal Sâmia Bonfim, e tivemos um evento muito potente, com falas muito importantes, né? Começou às 10 da manhã, terminou mais de 7 horas da noite, e eu recomendo a todos e todas que puderem, isso está no YouTube, pode ser assistido, mas tenho certeza também que hoje o Steve vai trazer aqui mais uma vez, né, toda a sua experiência de alguém que, em nome da Transform, tem dialogado com países interessados em discutir a regulação da cannabis, né? Então, eu Steve tem uma experiência de ter participado desse debate no Uruguai,
nos Estados Unidos, no Canadá, em Luxemburgo, na Alemanha, enfim, alguém que traz para nós a experiência de como é debater esse tema em diferentes situações, né? E quando nós do Justa decidimos traduzir para o português o Como Regular a Cannabis, nosso objetivo era tentar enfrentar uma situação que existe no nosso país, que é de quase interdição desse debate, né? No Executivo, por exemplo, no Executivo Federal, o ministro Flávio Dino já disse várias vezes que esse não é um tema que será abordado pelo governo, que o governo não considera a política de drogas um tema prioritário, né? Inclusive ele disse, não vai legalizar, não vai descriminalizar, não vai acontecer nada. Ele vaticinou, né, o profeta Flávio Dino. O Congresso Nacional, da mesma forma, não tem dado indícios de que pretende enfrentar esse tema. E veja, nós estamos aqui falando de um guia, Como Regular a Cannabis, que é um guia que tem por objetivo tratar do uso não terapêutico, né? Aquilo que nós chamamos de uso social adulto, né? O uso terapêutico é outra questão importante também, mas que não é o tema central do guia. E no Congresso Nacional, em relação ao uso terapêutico, até existe alguma disposição para fazer o tema avançar, muito embora exista também uma grande resistência, né? No Congresso Nacional, há um projeto de lei, que é o projeto de lei 399, cujo substitutivo do deputado Luciano Dutti foi aprovado numa comissão especial da Câmara dos Deputados por um voto de diferença, né, a favor. Na época, ainda sob o governo Bolsonaro, a base bolsonarista operou pesadamente para impedir a aprovação desse substitutivo, trocaram membros da comissão para que os que fossem favoráveis fossem trocados por membros contrários e mesmo assim o projeto foi aprovado. No entanto, houve um recurso, esse recurso ainda não foi votado e há, por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, aparentemente uma sinalização de que esse tema pode ser apresentado e pode avançar, talvez no segundo semestre. Mas, de qualquer modo, nós estamos falando aqui do uso terapêutico. Então, diante desse cenário de interdição do debate sobre o uso adulto de cannabis, nós, Luciana e eu, entendemos que traduzir para o português o Como Regular a Cannabis seria uma forma de qualificar esse debate no Brasil, né? E na terça-feira nós tivemos um debate muito qualificado, com a presença, inclusive, de deputados da oposição, né? A grande discussão que nós temos que refletir a respeito é por que é que uma planta que foi domesticada pelo ser humano há cerca de 12 mil anos atrás e foi proibida há cerca de 100 anos, continua proibida em quase todo o mundo, especialmente no Brasil, né? O Siddhartha Ribeiro, que é neurocientista e é uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci, ele compara a... Opa! O Siddhartha, ele faz uma comparação entre a maconha e o cachorro, né? Então o Siddhartha diz o seguinte, o que é o cachorro? O cachorro é fruto de uma rigorosa seleção genética que os nossos antepassados realizaram com base nas necessidades humanas. Então, há milhares de anos atrás, algum ser humano teve a ideia de separar um lobo selvagem da matilha, domesticá-lo, e a partir das necessidades humanas foram sendo criadas as espécies de cachorro. Então tem o cachorro que é o cão-guia, tem outro cachorro que leva o conhaque para quem se acidentou na neve, tem outro que é o cão de guarda, enfim, tem uma série de espécies de cachorro, todas elas desenhadas para atender necessidades humanas. E o que é a maconha? É exatamente a mesma coisa, só não tem rabo e não late, né? Mas ela também foi selecionada e desenhada pelos nossos antepassados para satisfazer necessidades humanas, né? E a maconha foi proibida há cerca de 100 anos, né? Está aqui o nosso amigo Denis Russo Burgerman, tem um livro referência sobre o tema, O Fim da Guerra, e que
está escrevendo mais um livro, né? A Planta que Sabia Demais, deve ser lançada no ano que vem. A proibição da maconha é um dos maiores erros já praticados, né, ao longo do processo civilizatório. Os motivos que levaram à proibição da maconha, hoje nós sabemos, são falsos, né? São motivos que contrariam as evidências científicas. Evidentemente, a maconha não é uma planta inócua, evidentemente, a maconha não é para ser usada por qualquer pessoa, mas certamente nós temos experiência, nós, né, sociedade, seres humanos, temos experiência em regular riscos. Nós lidamos com riscos decorrentes do uso de substâncias ainda mais perigosas do que a maconha, como é o caso do álcool, que é uma droga legalizada e que pode matar por overdose, por exemplo, né? No entanto, nós convivemos com álcool, temos propaganda do álcool, temos inclusive estímulos ao consumo irresponsável, como é o caso, por exemplo, das festas open bar, que você paga um determinado valor para beber irresponsavelmente até cair, né? Então, discutir regulação da maconha, na verdade, é discutir a política de drogas que queremos, né? A atual política de drogas é extremamente danosa. O IPEA recentemente divulgou pesquisas que mostram que a nossa política de drogas está roubando o nosso futuro, está reduzindo a expectativa de vida de muitos dos nossos jovens, está encarcerando e alimentando facções criminosas e não impede ninguém de ter acesso às substâncias, né? Apesar de proibidas, as drogas ilegais na prática, elas estão permitidas. Quem quer ter acesso consegue com toda facilidade, o que é muito ruim, porque hoje uma criança de 5 anos que for a biqueira consegue comprar maconha, consegue comprar cocaína, consegue comprar crack, né? E nós sabemos que essas são substâncias que não devem ser acessadas por crianças nem por adolescentes. Então, dentro desse esforço de construção de uma política de drogas justa, eficaz e humana, que congregue todas as substâncias, que analise os riscos associados ao uso de cada uma delas e que proponha modelos legais de acesso, cada uma delas com as suas características, cada uma delas com as suas peculiaridades e pensando em redução de danos, né? Ou seja, pensando que vai haver pessoas que usam drogas e que essas pessoas devem ter acesso a informações sobre formas de uso mais seguro, sobre como reduzir danos, é que esse debate ele precisa ser qualificado. Então, o lançamento do guia Como Regular a Cannabis na versão em português tem como objetivo essa tentativa de qualificar o debate no sentido da gente construir uma política de drogas baseada em evidências, né? Então, com isso, eu finalizo a minha intervenção agradecendo mais uma vez a presença do Steve Rose aqui conosco, né? Já antecipando que nós vamos também trabalhar na tradução do como regular os estimulantes, né? Que inclui aí a cocaína, inclui a metanfetamina, e vamos também trabalhar na tradução para o português do como regular os psicodélicos, que são duas das obras que a Transforme produz, pensando em qualificar o debate sobre regulação de drogas ilegais, né? Então, mais uma vez, agradecendo a professora Cristina Vicentim, ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, à professora Luciana Surjus, da Unifesp, ao doutor Vladimir Saboia. Eu saúdo a todas e todas que estão aqui presencialmente e nos acompanhando pelo YouTube e devolvo a palavra à professora Cristina Vicentim. Apenas para passar... Apenas para passar a palavra, então, para o Vladimir Saboia, e agradecendo novamente. E agradecendo a Luciana, então, dando boas-vindas a todos que vieram, então, de Santos. Muito bem-vindos aqui, queremos depois seguir a conversa com vocês. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vou cumprimentar meus amigos de mesa aqui, o Steve, o Cristiano, minha colega também.
Eu vim aqui agradecer primeiramente a oportunidade de falar. Hoje nós estamos numa posição, eu e o Cristiano, na comissão nas comissões que foram criadas recentemente da OAB. E quando eu vi o surgimento do guia em português, isso me saltou os olhos de uma forma assim brutal. Eu falei assim, eu tenho que pegar esse manual e transformar em cartilhas pequenas que eu possa levar para as subseções. Qual a grande vantagem nossa na OAB? Que a OAB ela tem uma capilaridade, por exemplo, no estado de São Paulo deve ter mais de 150 subseções. Então, no Rio de Janeiro tem 64. Quando nós criamos essa subseção, quando nós criamos essa comissão no Rio de Janeiro, houve um rebuliço nas subseções. Então, eles exigem um esclarecimento. Eu estou muito otimista com o que está sendo feito aqui, porque eu vou poder pegar autorização para poder replicar esse manual em vários locais, porque o que falta eu estou na ponta lá, eu estou lidando com o advogado, com o médico, porque quando você vai para o interior, a maconha medicinal ela ainda tem muito preconceito. Então nós fizemos parcerias com outras comissões também do sistema OAB para agregar, fazer com que não seja só a cannabis medicinal nesse momento para quebrar o preconceito. E em cima disso nós estamos fazendo planejamentos, grupos de trabalho legislativos, estamos indo para a Câmara, indo para a Assembleia, vamos no Congresso Nacional, nós temos uma articulação também para tentar agilizar um pouco mais essa... Mas eu acho que o grande desafio nosso realmente é pulverizar essa política que não tem mais nenhum sentido, é uma política absolutamente racial, é uma política onde o rico branco ele tem acesso, ele pode, ele pega, não há limites. E quando a gente encontra... Se você vai num presídio hoje, 80% das pessoas que estão presas por uso são negros. Não existe não existe nada, nenhum dado de realidade que me leve a crer que não tem branco usando. E por que faz essa política? Por que é tão danoso a gente chegar no Complexo da Maré, que é a minha realidade do Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro convive com o morro e com a elite no mesmo plano. Então, assim, é capaz de eu ser preso fumando um baseado de maconha no posto 12 do Leblon e a 50 metros de mim um negro fumando maconha ser preso. E eu não vou poder fazer nada. Então, é fundamental que a gente consiga regulamentar isso. Eu acho que todos os nossos esforços têm que ser para regulamentação, uma regulamentação séria, que trate pontos de venda, crianças não podem ter acesso, adolescentes têm que ter uma formação, e tem que distinguir definitivamente. Eu não sou contra definitivamente, aliás, sou favorável, muito pelo contrário, à liberação da cannabis recreativa. Eu acho que tem que ter controle. A regulamentação vem para isso, para ter controle, para ter um órgão fiscalizador, uma polícia administrativa que consiga ter um controle de qualidade disso também, porque se perde muita qualidade do produto. Então, assim, o desafio, né, Maroni, não é pequeno. Eu acho que nós começamos... Eu não sou antigo na causa, eu sou novo na causa. Eu comecei fazendo tratamento de canabidiol. Então, eu tenho uma experiência própria do benefício que essa planta, que é amaldiçoada por tantos e por gerações, e na educação, no colégio, me fez bem. Ela simplesmente me tirou diversos remédios, diversas coisas que eu usava para dormir e de estimulante. Então, me fez uma coisa muito boa e eu me engajei. Me engajei nessa luta, estou amarrado a cannabis, saí até do meu escritório para poder cuidar tão somente da cannabis medicinal. Fui ontem a Curitiba também para trás que eu acho que nós temos um grande papel, Marona, com essas duas, junto com a Justa, também junto com todos que estão contribuindo. Nós temos que pegar essa chancela da OAB, essa oportunidade que o presidente Luciano Bandeira nos deu. E não digo nem oportunidade, eu acho que eles tiveram o bom senso, porque é uma coisa que não vai ser freada. Ela precisa ser, de novo, regulamentada.
de uma forma, nós temos que pegar a experiência do Steve, a experiência de outros países, e fazer com que a nossa seja... Como nós temos um país continental, e nós temos tudo para plantar isso em larga escala, e ser exportador, não só de cannabis, mas também de cânhamo. Tem diversas... agricultura, esporte, tem diversas coisas que nós temos que aprofundar. Então, a regulamentação, a gente precisa dar um start maior. A gente precisa... Eu fiz uma reunião ontem em Curitiba com o pessoal de marketing. Eu falei assim, gente, eu quero dar uma visibilidade nacional a isso. Eu quero fazer um rebuliço nessa história. Eu quero tudo que puder dar publicidade. Eu quero dar publicidade à cannabis medicinal. E aí eu fiz um acordo lá com eles que tudo que for mencionado de cannabis medicinal vai sair nas redes sociais que nós controlamos, para poder tentar quebrar o preconceito, porque o preconceito é muito forte. Mas eu tenho boas notícias. Da primeira comissão que nós criamos em novembro do ano passado, nós já estamos com seis comissões criadas na seccional do Rio de Janeiro. Então, assim, estou municiando diversas subseções no país inteiro, criando comissões. Então, eu acho que nós vamos ter aí, num curto espaço de tempo, em 1, 2 anos, diversas comissões trabalhando no mesmo tema e fazendo uma pressão também porque o advogado ele é muito conservador. Mas quando se trata de saúde, quando se trata de bem-estar, não tem conservadorismo, não tem barreiras. Porque o cara pode ser o mais conservador possível, mas quando ele vê que aquele remédio faz a diferença para o filho dele, ou fez a diferença no tratamento da irmã, do tio, ele se sensibiliza. Ele toma atitude. Ele começa a ver como ajudar. E isso tem acontecendo, assim, nós fizemos o congresso lá, foi um desafio enorme, nós fizemos um congresso de 2 dias, de segunda e terça, com a presença do ministro Schietti, que, aliás, fantástico, decisões ainda mais robustas a inteira. Também teve a decisão magistral do ministro Reinaldo, que uniformizou as 2 turmas. E isso para a advocacia é muito bom, porque nós já temos um teto, e o teto de José é favorável. Nós temos uma discussão no STF que eles usam como barganha. Eles querem discutir juízos de garantia, mas não discutem a questão da maconha. Querem discutir uma questão política que coloca como pano de fundo a maconha. Então, não tem sentido. Eu acho que o grande movimento que está acontecendo é a população está se mexendo. A população está indo atrás de conhecimento. Nós estamos com um curso em andamento aí sobre direito canábico, e eu tenho assistido às aulas, assim, e é impressionante como atingiu o país inteiro. Como atingiu o país inteiro. Nós temos alunos do país inteiro, de Manaus, do interior do Maranhão, do interior da Bahia, do interior de São Paulo, do interior do Rio, do interior do Paraná. Ou seja, tem tudo para nós realmente formatarmos uma regulamentação. E aí, Marona, eu acho que é uma opinião minha, todos podem discordar também, claro, mas eu acho que o trabalho de catequização, esse trabalho que nós vamos... amanhã eu vou para Araruama, que é o interior sempre tenta ser mais conservador. Araruama é uma cidade próxima do Rio de Janeiro. E depois vou para Macaé. Então, são duas cidades do interior e que já chamam para você ir lá, para você falar sobre maconha medicinal. E antes, discutir isso na OAB, eu tenho colegas que foram expulsos da OAB por defender a falar sobre maconha. Então, sobretudo, o Congresso foi para quebrar barreiras. Nós colocamos diversos advogados lá, né, mano? Nós colocamos 1.200 pessoas para discutir sobre os cannabis medicinal. E aí eu estou louco aqui para ouvir a palestra do Steve, queria agradecer a oportunidade, agradecer ao Marona, a todos aqui presentes. Passo a palavra. Obrigada. Eu estou aqui nessa difícil função de assegurar tempo, né, controlar, como a gente quer muito ouvir o Steve, então vou passar para a Luciana,
pedir brevidade na fala e para a gente poder ter tempo de ouvir sobre o guia. Vai lá, Luciana. Já cheguei atrasada, mas vim organizada para usar bem o tempo. Mas queria primeiro agradecer, né, professora Cristina, né, pela oportunidade, Instituto de Estudos Avançados também da USP, né, viemos no caminho, né, conversando que não se tratava de uma discussão do uso medicinal, mas da regulamentação do uso adulto, né, e o quanto a gente se surpreende, né, de poder debater claramente, né, como algo que ainda é muito impedido, né, de aparecer no debate, como se a gente estivesse falando contra o uso médico. Não, mas muito pelo contrário, né, como é que a gente desestigmatiza todo um processo para que a gente entenda que o bem-estar ele é maior do que a prescrição médica, né, de recursos que a gente tem na nossa natureza, né? E cumprimentar também e saudar a presença do Steve, saudando, né, em nome dele todas as pessoas aqui presentes e representando aí esse grupo colorido que está aí, que é o Diverso, que é um grupo de pesquisa e extensão da Universidade Federal de São Paulo, na Baixada Santista, e que tem atuado na construção de respostas coletivas e emancipatórias para problemas relacionados a drogas e vulnerabilidades associadas. A gente tem formado redutores de danos, né, orgânicos da comunidade e na comunidade, e tem se pautado pelo necessário envolvimento do protagonismo das pessoas com experiência de uso radical de drogas e desproporcionalmente afetadas aí pela proibição. E temos aprendido juntos, né, e muito mais com a experiência dessas pessoas, a confrontar esses processos de espoliação, de marginalização, de violações, a que essas pessoas estão submetidas diariamente e nós não, né, do lugar que ocupamos. Então, a gente tem tentado ampliar o debate para dentro da universidade, desenvolver pesquisas sobre a maconha para o uso médico, mas também para o bem-estar, reconhecendo o potencial de redução de danos, né, que a substância tem, redução de danos do uso de outras drogas ilícitas, lícitas ou prescritas, e também os danos históricos da política de drogas no nosso país. Nesse momento, tenho me dedicado no pós-doutorado a uma pesquisa que compara exatamente as experiências internacionais da regulamentação do uso não médico, com vistas a produzir, de forma participativa e plural, recomendações para o processo aqui no Brasil, para uma modelagem que seja coerente com os desafios colocados aqui, especialmente no que se refere à participação popular, promoção de equidade e reparação social. Então, celebrei e celebro muito o lançamento desse material no Brasil, entendo que servirá como um instrumento de enfrentar essas barreiras estruturais que nos impedem de avançar na revisão da política de drogas no nosso país, que é racista, punitivista, que exclui, encarcera e mata seletivamente os nossos jovens e pessoas negras, mulheres, crianças empobrecidas, em territórios muito específicos, né? Então, tive a oportunidade, né, de fazer a leitura anteriormente do material antes da tradução, e entendo que sistematiza, né, de modo muito consistente e didático tantas inúmeras possibilidades de regulamentação que são alternativas à proibição, discutindo em detalhe as experiências em curso, evidenciando que não se trata mais de questionar se os governos devem ou não regular os mercados ilícitos de cannabis, mas de como fazê-lo, de modo a responder a peculiaridades locais e regionais, baseando-se em evidências científicas na direção da proteção à saúde, segurança, promoção de equidade, justiça social, defesa e garantia de direitos humanos. E destacar as análises feitas, né, sobre duas dimensões: as necessárias medidas de promoção de equidade, no que se refere à restrição do acesso dos mercados lícitos a alguns grupos populacionais e territórios, a necessidade de suporte para equilibrar a iníqua participação dos benefícios sociais, né? Então, pessoas negras são presas pela criminalização, mas não têm conseguido participar dos benefícios da regulamentação, dos riscos sociais e à saúde que podem produzir a captura corporativa pelos modelos comerciais e das tendências de novos processos colonizadores de exploração norte-sul, né, com a expansão aí das indústrias da América do Norte, né, nos países da América do Sul. E em relação às medidas reparatórias, destacar a extinção dos registros criminais anteriores à regulamentação. A grande maioria das pessoas com quem trabalhamos, né, viveu e vive, né, as consequências do processo de criminalização e das passagens pelo sistema, né, penitenciário com fragilidades
de defesa imensas, né? E a interrupção urgente dos ciclos de violência, que são favorecidos pela ausência da responsabilidade estatal na garantia de direitos e perpetrados por abordagens policialescas a territórios e grupos populacionais racializados. Então, que a gente precisa ficar alerta às novas penalidades e endurecimentos, venho do Canadá e depois do Uruguai, né? Então, penalidades que entram e encontram brechas no processo de regulamentação e de legalização para ainda submeter populações específicas à criminalização, destacando aí a criminalização, o aumento da criminalização de adolescentes no Canadá pós-regulamentação e o aumento agora do encarceramento de mulheres no Uruguai, também posterior ao processo de regulamentação. A reprodução dos mecanismos de violência racial, etária e de gênero, e que a gente, no Brasil, né, possa também contribuir com esse debate a partir do nosso histórico de resistência indígena e quilombola, de modo a reinventar as políticas de participação e popular, para a qual temos horizonte nesse momento, e da inserção no debate da sustentabilidade, da reconexão humana com a natureza, do cuidado da saúde, aliançada à preservação do meio ambiente, e quem sabe aí mundialmente inspirar movimentos sul ao norte. Então, agradecer a oportunidade. De forma a assegurar os 40 minutos de fala do Steve, eu vou propor o seguinte, que as perguntas do YouTube a gente possa apenas responder depois por e-mail e que a gente tem que terminar 3h30 regulamentarmente, rigorosamente, obrigada. Então, nós faremos aqui um bate-bola depois, tá? A gente deixa a fala do Steve, estamos todos muito interessados em ouvi-lo e depois ficamos um pouco aqui num bate-bola mais livre, tá bom? Então, Steve, com você. Cris, só lembrar, o Steve vai falar em inglês, há aparelhos de tradução simultânea aqui para que quem não puder entender inglês possa ouvir a versão traduzida. E aí vamos ter um PowerPoint também que ele vai usar. E também quem preferir usar o seu celular, acessar o site do EA, que está sendo transmitido ao vivo, é possível também ouvir, mas se tiver um fone de ouvido. Peço, então, na hora que o Steve começar a falar, sinalizem se está tudo ok, né, Jorge, para a gente poder fazer qualquer parada necessária para os ajustes, tá bom? Obrigada. We good? Shasta? I have a PowerPoint, but I'm going to just... Eu tenho um PowerPoint, mas eu só queria começar dando um agradecimento enorme aos meus parceiros da Justa, especificamente Cristiano e Luciana e toda a equipe que produziu a tradução e a organização desse evento e por me trazerem aqui. Uma honra enorme falar aqui, primeiro em Brasília e aqui nessa grande universidade, no Instituto de Estudos Avançados. E é impressionante, é incrível estar no Brasil. É um grande país e um país ótimo. E 10 anos atrás, eu comecei a trabalhar no México, no Uruguai, recentemente na Colômbia. E na semana passada, tivemos a votação final de emenda à Constituição para permitir a legalização que não passou por 3 votos, mas o movimento de reforma está indo para frente, está caminhando a passos largos na América Latina e já passou da hora de o Brasil ser parte desse debate e dessa mudança. Então, eu estou realmente muito feliz em ver que esse debate está caminhando e o trabalho da minha organização, a Transform, contribui para esse processo. Isso me faz muitíssimo satisfeito. Eu sou parte de uma rede global de organizações. A Transform está no Reino Unido, mas temos colegas em todos os continentes fazendo esse trabalho. E tem uma organização chamada The International
Drug Policy Consortium, um consórcio. Eles têm mais de 100 nações da ONU no mundo. Ou melhor, tem 180 organizações. E eles também produziram uma literatura excelente nos princípios para informar o debate acerca da cannabis. E todos os meus colegas da sociedade civil no mundo, a Transform está fazendo esse trabalho há 25 anos, mas somos um de muitos de uma rede mundial, é um movimento mundial e nós estamos muitíssimo felizes tendo o Brasil nessa discussão, porque como vocês veem no mundo, vocês veem no mapa, vários países do mundo estão fazendo esse debate. Aqueles que estão em verde aceitam o uso medicinal e aqueles em azul aceitam o uso recreativo. E esse mapa está na Wikipédia, mas já não está atualizado. A mudança é tão rápida que 7 países não estão aí. Na Europa, agora nós temos a Alemanha, a República Tcheca, Luxemburgo, Malta, Holanda, Suíça, 6 países implementando algum tipo de legalização da cannabis para uso não medicinal. Na Tailândia, na África do Sul, partes da Austrália, houve um referendo na Nova Zelândia. E como na Colômbia, da Colômbia perdeu, não passou a lei por 1 ou 2 votos, no mundo inteiro. Agora, meio bilhão de pessoas vivem num país que usa a cannabis legalmente, seja ativamente ou sob implementação. Quase toda a América do Norte, vocês vão do Círculo Ártico até a costa oeste da América do Norte, desde o Canadá até o México, todas estão numa jurisdição legal para cannabis. Mas a minha questão, o meu ponto aqui é que tem aquele vento da mudança, tem aquele tempo oportuno, como o efeito dominó. E parece que está acontecendo devagar, mas, na verdade, se você pensar nisso, 10 anos atrás, não havia nenhum lugar no mundo em que a cannabis era legal. Talvez a Holanda, mais ou menos, e em Washington, Colorado, nos Estados Unidos, Uruguai, em 2013, e agora em todos os continentes. Temos 25 jurisdições diferentes para uso adulto, recreativo, e para provavelmente outros 25, em que o debate está cada vez mais ativo e mais rápido, e a mudança vai acontecer nos próximos anos. Não é só a Alemanha, na Itália, na Espanha, tem um grande movimento para a mudança, na Dinamarca, no mundo todo. É uma ocasião irrefreável. Então, nós vemos essas reformas, mesmo no Brasil, com a cannabis medicinal, tem um ímpeto, uma dinâmica. E acredito que a Suprema Corte, eu estou tentando entender a lei brasileira, que é confusa, e a política brasileira, que é muito confusa, mas aqueles que querem descriminalizar a posse pessoal da cannabis pode acontecer muito rápido. A porta está se abrindo para essa discussão no Brasil também. E esperamos que esse projeto que estamos fazendo com a Justa, esse trabalho da Transform, dos nossos colegas do mundo, para o Brasil, para o português, possa dar informação sólida a esse debate. Há diferentes dimensões nessa discussão. Tem a cannabis industrial, medicinal, tem óleos, tem matéria de construção. Por exemplo, eu não vou falar sobre isso.
a cannabis medicinal. Falamos de alguns dos progressos impressionantes da cannabis medicinal no Brasil, porque tem um grande potencial para muitos usos médicos. Eu não vou falar sobre isso também, mas também tem a cannabis recreativa ou uso adulto. E a cannabis é a droga ilícita no mundo mais popular, assim, disparada. Ela não é mais popular do que as drogas legais, como o tabaco e o álcool. E nós precisamos discutir isso, porque milhões de pessoas no Brasil e centenas de milhões de pessoas no mundo estão usando a cannabis para usos não medicinais e não dá para a gente fazer isso desaparecer num passe de mágica. Nós tentamos a guerra às drogas, a proibição, e há milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas nas prisões e não funciona, simplesmente não funciona. Nós estamos tentando há 100 anos. Nós ouvimos Cristiano falar, essa política é fracassada, é um paradigma fracassado há gerações. Então, temos que mudar. E as discussões que eu tive com Cristiano e a Luciana, a questão não é se vamos regular, mas como vamos regular e como vamos fazer isso corretamente. Vamos falar um pouco sobre isso com referências ao uso recreativo e a três perguntas. Primeira, a prática. Como regulamos? Qual a mecânica do arcabouço de regulação? Tem também as questões políticas, como chegamos a essa mudança e também as questões jurídicas. Quais são os obstáculos domésticos e internacionais? Em primeiro lugar, sobre os aspectos práticos da regulação. É sobre isso que o livro fala. E me desculpem se eu estou falando muito rápido. E eu esqueci de agradecer a minha tradutora. Você é maravilhosa. Muito obrigada. O livro é sobre o aspecto prático da regulação, porque a regulação de um produto arriscado ou um comportamento arriscado é uma das coisas principais que nós, seres humanos, fazemos. É a principal tarefa para a qual nós elegemos um governo. E tudo trata de regulação, não é só álcool, tabaco e farmacêuticos. São eletrônicos, carros, a eletricidade, a cadeira que tem que ser resistente ao fogo. Tudo isso é regulado. O governo é eleito com essa responsabilidade para nos manter seguros e proteger as pessoas de vários riscos. E, em geral, somos muito bons para isso. Tem uma grande arcabouço de teoria e prática de regular produtos de risco e comportamentos de risco. E, essencialmente, o que nós estamos fazendo foi usar essa prática e teoria de regulação e aplicá-la ao conhecimento da cannabis, que por razões históricas, estão fora da prática regulatória. Então, nós usamos tudo que sabemos, a regulação, e aplicando alguma coisa para a qual ela não foi aplicada. Não há nenhum mistério, não tem nenhum conhecimento secreto no livro, é quase óbvio. Nós só precisamos decidir o que nós queremos que a nossa política vai fazer, quais são os nossos objetivos compartilhados. É simples. Nós queremos melhorar a saúde pública, a segurança pública, queremos reduzir a criminalidade, defender e promover os direitos humanos, a igualdade e uma sociedade igualitária. Queremos proteger os jovens e as populações vulneráveis, particularmente, e queremos ter atividades econômicas sustentáveis, que protejam o meio ambiente e o desenvolvimento dos direitos humanos. E queremos usar essas ferramentas regulatórias
para cada parte do mercado e aplicar essas ferramentas de acordo com as evidências, de maneiras que vão promover os objetivos que todos compartilhamos. Isso é básico, isso é o básico da elaboração de políticas. E tudo isso é feito todos os dias no mundo inteiro. Eu não vou falar dos detalhes do livro. Ele está gratuitamente disponível online em português, espanhol, inglês, alemão e vários outros idiomas. E tem um resumo aqui em português. Vocês podem acessar o texto em português com o QR Code. Tem 400 páginas e é meio tedioso de ler, é chato de ler, mas a gente precisa de um livro chato, porque fundamentalmente ele é um desafio tecnocrático. Algumas pessoas falam, é legal, vamos legalizar cannabis, mas fazer todo o trabalho, elaborar a estrutura legal, é chato, a gente tem que pensar na embalagem, na potência, no controle etário, no marketing, na propaganda, do controle de tudo isso. Tudo que nós fizemos para outra coisa, nós temos que pensar em como fazer de forma apropriada para a cannabis. E no contexto brasileiro, com o mercado brasileiro, os políticos da cultura brasileira, e eu espero que o livro não seja um livro de receitas. Nós não queremos ser coloniais dizendo vocês têm que fazer assim. Não, nós queremos compartilhar experiências de outros campos, seja produtos farmacêuticos, álcool, tabaco, outros países como Canadá, Uruguai e outros países europeus, Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos que já legalizaram e regularam. E algumas desses processos funcionaram bem, outros não. Nós temos que ver onde a gente vai melhorar e não seremos perfeitos. Vamos cometer erros, todo mundo já cometeu erros, mas a elaboração de políticas tem a ver com a evolução, olhar para a evidência, o que funciona, o que não funciona e melhorar o que nós fazemos com base em evidências. Eu voltarei a isso. O próximo slide é sobre a política da mudança. Como é que a gente chega à mudança? Como a gente alcança a mudança? Esse é um gráfico de apoio à legalização da cannabis nos Estados Unidos. E vocês veem que em 2019, ou melhor, em 99, o apoio era de 31% e o resto era 63% contra. Mas, em 2012, eles trocaram de lugar e o apoio à legalização é uma posição da maioria. E, hoje em dia, é 67%. Isso é 2019, hoje em dia deve ser 70% de apoio. Em 20 anos, nós vimos isso virar de cabeça para baixo na opinião pública. E mesmo nos partidos republicanos ou democratas apoiados. Isso foi liderado pela sociedade civil, gente como nós, argumentando, criticando o status quo, prometendo um movimento cívico nos Estados Unidos que mudou completamente o cenário político. E hoje em dia, temos republicanos, os conservadores, cuja maioria apoiam a legalização da cannabis. Isso não tem nada a ver com esquerda e direita. É um problema que afeta todos nós, e eu acho que é muito importante que haja uma coalizão de vários países e apartidária também para forçar esse movimento. Outras perspectivas políticas têm diferentes prioridades, mas todos concordamos que atualmente as coisas como estão fracassando e precisamos mudar. E é um
uma mudança internacional também. Eu tenho uma citação aqui da posição comum da ONU sobre as drogas. Foi um documento que foi produzido pelas 31 agências da ONU, incluindo a OMS e a Organização sobre Drogas e Crime, e a Organização de Direitos Humanos, a ONU Mulheres, a OIT, e todos os Estados-membros, 190, dizem que deve promover alternativas à condenação e punição nos casos apropriados, incluindo a descriminalização do uso para posse, da posse para o uso pessoal. Então, o que está acontecendo no Brasil agora, no STF, está seguindo essa orientação da ONU, está se tornando uma mudança global para acabar com a criminalização do uso das drogas. E a regulação, legalizar e regular os mercados ainda não é uma posição da ONU. Eles ainda estão lidando com os tratados. A ONU é proibicionista quando se refere à regularização, à regulação. Mas isso está mudando também. E eu estive numa grande reunião para discutir as políticas de drogas e 10 anos atrás, eles silenciavam sobre a legalização, fora eu, né? Eu e meus colegas da sociedade civil, que eu quero dizer. Mas hoje a gente tem Canadá, Holanda, Uruguai, Alemanha, Malta, todos esses países que estão reformando essa política, que são grandes vozes do plenário da ONU contra os países proibicionistas. Então, tem um grande debate acontecendo na ONU hoje e precisamos que o Brasil participe desse debate, claro, do lado dos reformistas. Pense em Singapura, por exemplo. Eles têm pena de morte para cannabis, para posse de cannabis. E nos últimos 3 meses, 3 pessoas foram enforcadas, condenadas à morte por enforcamento, por ter poucas quantidades de cannabis consigo. Não, então, somos privilégios de ter essa reunião. Em Singapura, a gente não poderia. A gente iria todo mundo preso. A natureza do processo de mudança é importante. Diferentes países no mundo reformaram a sua lei de formas diferentes. No México e na África do Sul, tiveram algumas cortes constitucionais que derrubaram a proibição à cannabis. Então, foram liderados por ativistas com litigação estratégica que levaram até a Suprema Corte, que derrubou a proibição, que é ótimo, é uma opção da descriminalização acontecendo na Suprema Corte do Brasil, é outro exemplo. O problema é que eles derrubam a proibição, mas não tem nada pronto para substituir a proibição. Então, há alguns anos eles estão um tipo de limbo legal, tem uma confusão sobre o que é legal, o que não é. Temos que pensar nisso e não tem nada pronto para substituir a proibição. E outros países como Uruguai, Canadá, os reformistas da Europa, Tailândia, Colômbia também, vimos um processo liderado pelo Legislativo. Eu acho que há grandes vantagens a fazer as coisas dessa forma, mas de forma apropriada. É necessário ter um debate aberto a todas as vozes-chave, todas as pessoas que usam cannabis, que produzem e vendem, os policiais, os pais, os educadores, os médicos, os policiais.
os reguladores, os políticos, todos têm que se sentar e pensar no que significa a regulação aqui no Brasil, como é que a gente atinge os objetivos que todos compartilhamos. E é claro que tem os processos liderados por ativistas. Na maior parte dos estados dos Estados Unidos foi assim, o ativismo cívico, eles tiveram um sistema de voto em alguns estados. Isso pode ser bom também. O problema com isso é que o tipo de regulação vai ser liderado pelos ativistas e tem a indústria que financia a reforma, dá dinheiro para esse pessoal e então a reforma acontece de um modo que privilegia a indústria. Com relação a esse debate sobre quem participa da discussão, precisamos reconhecer que há diferentes partes interessadas, grupos e diferentes prioridades. Então, as pessoas de negócios, empresários querem ganhar dinheiro, o governo quer taxar, os grupos de pais querem proteger as crianças, a saúde pública, querem proteger a saúde pública, os funcionários da saúde pública. E algumas vezes essas prioridades ficam tensionadas uma em relação às outras. Pensem no tabaco, por exemplo. Os profissionais de saúde pública querem aumentar muito o preço do cigarro para impedir o uso. Mas a polícia diz que se os impostos são altos demais, a gente cria incentivos para o contrabando, para cigarros ilegais. Então, tem um conflito e não há nenhuma resposta pronta e perfeita. Todas essas partes interessadas têm que participar da discussão, mas também precisam aceitar que nem todo mundo vai conseguir tudo aquilo que quer. Sempre tem que haver um tipo de... sempre alguém vai ter que ceder alguma coisa. E os policiais vão falar, como é que a gente vai regular isso? Os pais falam, não, vocês vão vender esse tipo de coisa. Não dá para vencer em tudo. Sempre vai haver um tipo de tensão e um meio termo. Sempre vamos sempre vai haver uma concessão. Mas há um equilíbrio central que é entre os interesses daqueles que têm lucros com a comercialização versus aqueles que se interessam mais pela saúde pública e o bem do público em geral. Pensem nisso com relação ao tabaco e ao álcool, em que o lucro, a geração de lucro e o comércio foi priorizado em relação à saúde pública. E isso causou um desastre no tabaco e no álcool. Nós temos agora regulação de cigarro, nas propagandas, outros tipos de controle nos impostos, e o uso do tabaco está caindo, mas o uso de outras drogas ilícitas está subindo. Então, podemos aprender com alguns fracassos dos Estados Unidos, de outros estados, mas podemos também aprender com sucessos. Mas sempre existe uma tensão entre o lucro e a saúde pública. E nós estamos no meio disso tudo, e temos que assegurar que são os elaboradores, os trabalhadores da saúde pública que vão vencer esse debate. Eu acho que esse gráfico, nós tentamos captar a essência do argumento aqui, e o gráfico está no resumo executivo, traduzido também. E, essencialmente, esse gráfico explica por que nós temos num eixo horizontal um espectro da guerra às drogas no meio e a regulação legal, ou melhor, a guerra às drogas à esquerda e
legalização comercial à direita. E vocês veem que tanto na esquerda quanto à direita, tanto a falta de regulação quanto os malefícios à saúde e à sociedade estão crescendo. Então, quando elas são legalizadas, mas num mercado não regulado, isso a gente legaliza, que legal, mas aí a gente tem os danos começam a subir quando esse mercado livre não é regulado. E tem esse risco que a Luciana mencionou, e tem um capítulo no book sobre isso, sobre a captura corporativa. No tabaco e no álcool, nós temos 4 ou 5 grandes empresas que controlam o mercado global no mundo inteiro. 4 ou 5 empresas multinacionais multibilionárias, e eles têm muito poder para corromper os políticos e no interesse próprio deles, não no nosso interesse. E temos que ter muito cuidado para evitar que isso aconteça com a cannabis domesticamente no Brasil e internacionalmente também. Temos que ter um mercado diverso de pequenos e médios produtores, evitando o problema de monopólios e oligopólios, que surjam, guiando o processo no interesse do seu próprio lucro, em vez do interesse do bem comum. Eu acho que eu vou pular esse slide porque nós estamos ficando sem tempo e tem um problema com os tratados. O Brasil é uma parte que ratificou esses tratados que dizem que você não pode ter cannabis legal. E esses tratados da ONU têm que mudar, assim como as nossas leis de proibição são superadas de outra era, que de 80 anos atrás, na década de 40 e 50 do século passado, eles não funcionam mais e precisam mudar. Então, muitos países estão legalizando a cannabis de qualquer maneira. Tem muitas discussões sobre como vamos negociar esses tratados, reformar o sistema de tratados. É uma discussão técnica muito difícil, mas quanto mais países participam dessa discussão, mais fácil fica. E o grupo de países pela reforma estão trabalhando juntos nessas discussões na ONU e isso será muito importante no Brasil e é muito importante que o Brasil seja parte dessa discussão. Aqui estão as conclusões para resumir. A regulação da cannabis vai chegar. Ela vai ser legalizada no Brasil, seja no ano que vem, em 5 anos ou em 10 anos. Vai acontecer. Então, vocês precisam estar discutindo isso agora, sobre como fazer isso de forma correta e priorizar os nossos objetivos de equidade social, sustentabilidade, direitos humanos e uma produção diversa. E precisamos todos nos envolver, particularmente as comunidades mais impactadas historicamente. Elas precisam estar envolvidas em como formatar a discussão da regulação da cannabis. A Luciana mencionou que há um capítulo no livro sobre a equidade, outros capítulos são muito importantes e eles surgiram nos últimos 10 meses em que nós podemos projetar o seu mercado legalizado para ter um elemento protetivo. Então, as comunidades que sofreram os maiores danos historicamente têm que ter acesso, as primeiras a ter acesso aos benefícios. Então, nós não podemos ter um mercado capitalista muito concentrado, que também as grandes corporações e o dinheiro vai para o norte global.
temos uma grande oportunidade aqui para ver isso tudo de forma diferente e fazê-lo de forma e melhorar. Isso está funcionando em Illinois, Califórnia, no Colorado, em muitos estados dos Estados Unidos, por exemplo. Dê preferência no licenciamento para as comunidades impactadas e deem apoio técnico e capital e empréstimos para facilitar acesso a esse mercado. E uma porcentagem dos impostos em Nova Jersey é 70%, que é voltado às comunidades impactadas. 70% dos impostos volta para essas comunidades. Isso é incrível, não? Esperando, e ainda mais se nós temos em conta que são os Estados Unidos, a meca do livre mercado. E vai para os programas sociais e comunidades. Em Nova York é 40%. É incrível. Eu achei que 40% era incrível. Aí New Jersey falou, a gente pode fazer melhor. E vai para 70%. Dá para fazer as coisas de uma forma diferente. E precisamos expandir todos esses registros e devemos nos certificar de que a criminalização tóxica da cannabis seja colocada para trás. Eu sei da dinâmica social, eu sei que a comunidade negra tem sofre um impacto desproporcional e elas precisam ser priorizadas e fazer parte dessa conversa. Eu gostaria de chamar atenção para essa ideia para o modelo de transição de descriminalização. Se o sistema descriminaliza a cannabis, tem uma opção para descriminalizar não apenas a posse pessoal, mas a cultura de algumas plantas que vão dar um tipo de acesso legal. É meio chato você ter que cultivar a sua própria planta, mas em lugares como a Espanha, eles têm um tipo de associação, clubes de cannabis que são associações sem fins lucrativos e que estão dentro da estrutura da descriminalização. E eu estava falando com alguns elaboradores de políticas em Brasília, pensando em como fazer essas associações apenas para membros. Não é um modelo de comércio varejista, mas é um tipo de cooperativa apenas para consumo próprio. É uma coisa semi-formal. E para concluir, tem uma oportunidade impressionante para o Brasil aqui para mostrar liderança, para fazer alguma coisa diferente e lidar com esse fracasso histórico de uma forma diferente do que foi feito. E vamos fazer as coisas de forma diferente e melhor. Eu espero que o livro e as contribuições de todos os meus colegas do mundo inteiro que entraram nesse livro, os meus parceiros do Brasil, que juntos nós possamos ter esse debate e promover essa reforma e finalmente regular a cannabis. Temos 5 minutos. Bom, muito obrigada, Steve, por essa provocativa apresentação que nos convoca, de certo modo, a seguir o debate, a nos articularmos, né? Acho que essa possibilidade de ter feito essa conversa, juntando grupos de pesquisa aqui, que temos, né, feito ações nessa direção. Então, acho que estamos todos convocados a seguir, né, produzindo lugar para esse debate. Não sei, temos 5 minutos, fico pensando se Cristiano, Luciana, temos, assim, alguns poucos minutos para acolher alguma inquietação, alguma pergunta. Vá lá. Venham. Peço que venham aqui para que a gente possa traduzir para o Steve também, todo mundo te ouvir.
Tá legal. Sou Felipe Angeli. E das perguntas objetivas, a gente tem pouquíssimo tempo. E para todos, claro que fiquem à vontade para responder. Muito baseado na sua apresentação, tem dois grandes desafios aqui, né, que a gente tem, além de todas as centenas de milhares, especialmente no Brasil, né? Acho que uma questão específica, como a gente, né, essa expectativa de que uma regulação do mercado de drogas, pensando até um pouco mais amplo, ela vai ter um impacto positivo na criminalidade, né? E, enfim, isso é uma coisa intuitiva. Mas a gente sabe, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma preponderância importante no mercado de drogas, de suprimento, por exemplo, na Europa, no mercado de cocaína, porque também a gente faz fronteira com os mercados produtores, e isso, num primeiro momento, não vai ser atingido, né, obviamente, por uma regulamentação de maconha, mas uma progressiva, né? E como que a gente também, enfim, sei que é uma pergunta difícil, mas também pensar nas narrativas para também, né, modelar expectativas, porque, né, isso muitas vezes acontece no Uruguai, houve essa discussão, né, da questão do não impedir o mercado ilegal, ou de não ter esse efeito. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, acho que é uma coisa muito do papel do Brasil, né, nesse tema, em geral, ou no papel do Brasil, a gente também, de alguma forma, aliar isso à discussão também ambiental e a importância disso no Brasil, porque isso é uma questão muito própria, né, e o futuro também. Concordo absolutamente que é irreversível, vai acontecer, pode ser 1 ano, pode ser 20, vai acontecer. Mas o Brasil também tem esse desafio ambiental, como o mundo inteiro tem, mas a gente tem uma questão específica. E a gente sabe que, por exemplo, hoje, né, o tráfico de drogas internacional, essas grandes organizações criminosas estão presentes ali, né, todo aquele problema amazônico, por exemplo, e ambiental. E como é que a gente poderia, eventualmente, aliar, né, a questão da regulamentação de drogas, que é importante, também numa perspectiva de um projeto também de defesa do meio ambiente, que, né, de alguma forma, enfim, é um pouco isso aí. Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta a vocês sobre estratégia. A gente sabe que aconteceu recentemente em Nova York, pelo que a gente ouve falar, houve inclusive uma decisão estratégica, inclusive do movimento negro em Nova York, de adiar a legalização, a regulamentação do mercado, para que ela se desse em condições mais favoráveis, inclusive lidando com algumas das questões que o Steve trouxe. A questão da captura corporativa, a questão das reparações. Eu queria perguntar sobre o Brasil em relação a isso. Não sei se o Steve tem esse contexto, mas tem, por exemplo, um projeto de lei no Congresso Nacional, que é o projeto de lei 399, que legaliza certos mercados, em especial o medicinal e o industrial. Tem algumas brechas para associações de pacientes, mas basicamente sem lidar com questões como captura corporativa e reparação. Aliás, ele provavelmente agrava essas questões, né? Eu tenho visto no campo antiproibicionista, ao longo dos últimos anos, uma tendência de achar que qualquer avanço é bom. Eu queria saber se vocês continuam pensando assim. Será que estrategicamente era melhor que o PL 399 não passasse, para que dentro desse momento que o Steve descreveu, a regulamentação se desse em condições mais favoráveis e com pensamento mais abrangente no Brasil? I'll leave the strategic question to my Brazilian colleagues. Eu vou deixar as questões estratégicas aos meus colegas brasileiros. Com relação à criminalidade, sim, legalizar a cannabis é só um passo. Obviamente, tem muito mais crime associado à cocaína e outras drogas. Temos que ter essa discussão também, temos que fazer essa discussão. É um ponto que eu devia ter colocado aqui, que essa discussão com relação à cannabis é parte de um grande quebra-cabeças. E seria ótimo regular todas de forma responsável, e seria melhor ainda que as mais arriscadas e perigosas fossem reguladas antes, mas politicamente não é possível. A cannabis politicamente vai ser sempre a primeira por razões óbvias, porque é popular, porque é menos arriscada, é mais compreendida culturalmente, não vai resolver todos os problemas. No Canadá, há 5 anos já, eles têm 60% do mercado regulado, mas 40% ainda não é regulado. Outros lugares, como Califórnia, não chegou nem a isso, é 30% regulado, por outros motivos. Mas são decisões que temos que tomar, temos que ser realistas e saber que isso vai levar tempo. A guerra às drogas está conosco há 60 anos.
vai ser um desafio geracional para mudar isso. Uma droga por vez, um país por vez, uma lei por vez. A segunda parte da sua questão foi sobre a Amazônia e o meio ambiente. Eu acho que é uma questão importantíssima. Nós vimos muita coisa essa semana e claramente a guerra às drogas e a maneira como ela empodera grupos do crime organizado, está desestabilizando regiões inteiras. Ela não está apenas aumentando o desmatamento, mas os lucros estão sendo investidos em madeira, no contrabando de madeira e outras coisas. Em muitos lugares, como, por exemplo, na Colômbia, eu não sei tanto sobre o Brasil, mas eu acho que deve ser o mesmo aqui. Os grupos do crime organizado, eles controlam uma região, e quando isso acontecer, você não vai ter nenhuma proteção ambiental. Então, terminar com a guerra às drogas é um precursor essencial para minimizar as mudanças climáticas, mas não a cannabis. A cannabis é uma parte mínima disso. É uma guerra a todas as drogas, é terrível para o meio ambiente. E esse debate está começando a acontecer, estão começando a acontecer. E na Colômbia eles estão discutindo a cocaína no Congresso. O Petro tinha o seu nome naquele projeto de lei para regular a cocaína, mas agora é presidente. No Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, e tem um capítulo que fala justamente da relação entre desmatamento e degradação ambiental e a atuação de organizações criminosas que se dedicam, entre outras atividades, ao tráfico de drogas, né? Portanto, acho que a sua pergunta é muito atual, e o Justa tem um projeto de pesquisa que busca justamente identificar as dinâmicas dos mercados ilegais na região norte, em especial na Amazônia. Então, a gente também acha que pode contribuir nesse debate. Sobre a pergunta do Denis, que eu acho que é a pergunta central, né? Vou passar a palavra para a Luciana para ouvir o que ela pensa. No evento terça-feira em Brasília, o Joel Costa, do Instituto de Defesa do Povo Negro, respondeu essa pergunta dizendo o seguinte: nós negros não vamos esperar mais 1,5 séculos por reparação, por justiça social, né? Então, eu acredito que o exemplo de Nova York deve nos inspirar. Não é qualquer regulação que nos interessa, mas uma regulação que contemple justiça social, reparação histórica e que evite a captura corporativa. E, a meu ver, a chave para buscar solucionar todos esses interesses em disputa é garantir que qualquer modelo regulatório que naturalmente vai contemplar organizações que buscam lucro, contemple também autocultivo, cultivo cooperativado, e que tenhamos medidas de reparação histórica que podem ser obtidas por meio, por exemplo, da tributação. Temos o exemplo de Evanston, nos Estados Unidos, que já faz isso, né? O próprio exemplo de Nova York, o que nos permite dizer, não é qualquer regulação que nós queremos, mas uma regulação que, de fato, contemple as nossas necessidades de reparação histórica e justiça social. Acho que são questões muito importantes. Acho que vou tentar ser só complementar, porque acho que o Cristiano pegou, né, muitas das direções aí, né, importantes de se ter. Eu acho que o nosso país é muito difícil pela dimensão, né, pelas diferenças culturais, de acesso. Então, fico pensando que dificilmente a gente vai conseguir uma posição de segurar algum movimento no sentido de desestigmatização, porque acabou acontecendo na maioria dos países, né, que a regulamentação do uso médico caminhou para uma aceitação maior da planta, uma desestigmatização, mas o Uruguai fez junto e com um acesso secundário do uso medicinal, né? Então, acho que é uma experiência que podia nos inspirar de como a gente avançar
eu acho até que a discussão do medicinal ainda vai longe, eu não acho que vai ser rápido assim, mas tem um interesse muito maior da indústria, então a indústria tem essa força, né, que bem maior do que a nossa, né, mas penso que, paralelamente, poderíamos estrategicamente avançar no debate do uso adulto para que a gente pudesse chegar perto dessa discussão que muito provavelmente vai acontecer numa sequência ou muito próxima da regulamentação ao uso médico, porque você tem uma redução, sim. Então, acho que quando o colega fala, né, assim, eu não era da pauta e passo a fazer um uso do medicamento, e aí entendo a pauta, né, quando as mães dizem isso, né, por que meu filho toma um remédio de uma planta que o vizinho foi preso por isso? Então, eu acho que caminha para uma convergência, mas esse debate do uso adulto precisa acelerar, né? Então, me via, quando escolho estudar a regulamentação do uso não médico, eu falei, vou ficar meio parecendo ET, mas eu acho que é isso, assim, o uso médico está bastante dado desde a década de 90 em vários países, e nós estamos lá atrás na discussão. Então, assim, descriminalização, o Uruguai desde a década de 70 não criminalizava, né? Então, nós estamos em 2023 e o Brasil está criminalizando. A ONU já está dizendo que não é para criminalizar, que tem brecha na própria convenção para descriminalizar. Então, é um atraso muito grande. E concordo, assim, acho que um dos problemas grandes, uma contradição grande do PL que está tramitando também, é a questão do autocultivo, porque a gente temos aí um projeto de pesquisa da Unifesp avançando também nesse sentido, porque a gente vai ter um projeto de lei falando do uso médico e do acesso via, no máximo, né, associação de pacientes e, no mínimo, a indústria farmacêutica surfando nessa onda, né, muito facilmente, mas a gente tem muitas pessoas com habeas corpus para cultivo domiciliar. E aí, vão continuar ficando de fora? Vão continuar nesse limite? Então, como é que a gente traz, e aí a gente quer bancar isso na universidade? Assim, podemos ser, a universidade, uma estrutura, uma incubadora de suporte a boas práticas de cultivo domiciliar associativo, e a gente entra nessa briga por essa via, né? E estamos tentando aqui, com parceiros indígenas, né, lá de Peruíbe, que são nossos parceiros no campo da redução de danos, e têm entendido a redução de danos no sentido do confronto à redução jesuítica que foi feita, então um processo muito bonito, né, que foram espoliados, inclusive, do conhecimento em relação ao cultivo da cannabis, né, de um entendimento que não fazia mais parte da sua cultura, né, e estão num processo de retomada dessa discussão, reapropriação, né, de um conhecimento que lhes foi tirado, e a gente tem começado essa discussão com eles, tanto pela questão médica, que muitos já têm acesso a essa discussão do uso médico, mas também pelo potencial de fitorremediação do solo, que a maioria das terras demarcadas são terras depredadas por mineração, então são terras contaminadas. Então, é uma coisa que a gente vai bancar de fazer junto, vamos olhar o potencial do cânhamo de fitorreparação, de fitorremediação, e vamos abrir essa discussão por essa via, talvez constranja menos, né, exponha menos as comunidades à questão da violência, né, de entender ainda o cultivo de uma substância ilícita, né, mas temos tido muita abertura, então eu acho que são muitas vias que a gente pode acelerar esse processo se a gente tiver mais espaços de debate, mais instrumentos, né, e se organizar coletivamente. Antes de passar para o Vladimir, uma observação. A gente está com um problema de tempo, né? Só mencionar uma coisa muito rápida que foi discutida no evento de Brasília, que é modelo de agricultura familiar e produção cooperativada, como acontece na França e na Itália, na produção de vinho, que é uma droga também, né? Isso poderia servir de modelo, reforma agrária, agricultura familiar. Vai lá, Vladimir. Eu vou fazer o seguinte, Jorge, então, fazer o encerramento pelo YouTube para poder também cumprir os combinados aqui. A gente escuta o Vladimir aqui e fica mais uns minutos para poder, enfim, porque sinto muito, de fato, é um debate que dá vontade de já marcar outro e vamos lá. Obrigada ainda ao pessoal do YouTube, a gente receberá perguntas de vocês por e-mail. Eu vou complementando e falando o que eu penso em relação a qualquer lei aqui, qualquer regulamentação que vem agora, eu acho que vai ser
muito bem-vinda, porque nós vamos dar pequenos passos. E eu estou pensando muito, né, nos outros 2 guias que você mencionou aí, que eu acho que nós temos que diversificar, sair também só da cannabis medicinal e do recreativo e começar a pautar outras substâncias que sabem, a gente aumenta o leque, as pessoas ficam meio perdidas e a gente vai passando, a gente vai crescendo onde tem que crescer, porque é inevitável, ou é inevitável. Vai ser regularizado, vai ser regulamentado, a gente vai conseguir comprar isso na feira. Eu acho que tem que ter, na regulamentação tem que ter um espaço para algum tipo de incentivo para que nas favelas, nos morros ou na comunidade mais carente, eles tenham algum subsídio para poder venderem lá também, porque eles passaram a vida inteira vendendo isso. Eles passaram a vida inteira sendo bandidos para a classe média alta, para a classe média que manda o boy pegar. E aí, quando chega a regulamentação, eles não vão perder tudo. Vai gerar uma outra crise enorme. Então, nós temos que pensar profundamente tudo sobre isso, mas eu sou favorável a que venha a qualquer regulamentação mais favorável, que a gente vai discutir nos tribunais, a gente continua brigando, a gente continua fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente é o saco dos outros. E agora? Cris, Enfim. Perdão. Just to say, Chris, I was wearing a suit and tie in Brasilia. Eu estava vestindo terno e gravata em Brasília. O Cristiano disse que o encontro é numa universidade, então você não precisa vir de terno. Hoje ele veio aqui na universidade e disse que ele não precisava usar. And then he wears a suit and tie. Não, eu uso porque eu sou advogado. Se eu não tiver de terno, as pessoas me reconhecem. Né? Uma vez eu cheguei no fórum com uma camisa social, uma calça social, sem gravata e sem terno. Aí eu cheguei no balcão de uma vara criminal e pedi para ver um processo em que o réu, inclusive, estava preso, no caso de roubo. E aí a moça no cartório perguntou, mas o senhor é o réu? Eu falei, não, eu sou advogado. E aí nesse dia eu aprendi que o advogado, se ele não tiver fantasiado, ele não vai ser identificado. Né? Então eu detesto usar terno, mas eu sou obrigado por força da profissão que eu abracei. Bom, há mais alguma pergunta? Senão acho que a gente poderia encerrar. Né? E, mais uma vez, agradecer a você, Cris, e a todos os